Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o próprio mal. Amém? Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, te damos graças por esse momento de comunhão preciosa e nós pedimos que o Senhor agora nos abençoe quando nos debruçamos em torno da tua palavra, querendo ser edificados, abençoados, corrigidos, instruídos, animados, confortados, encorajados, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Sê conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma ou duas palavras, queridos, antes de nós começarmos, que eu creio que serão de importância. A primeira delas é que eu entendo que existe uma ansiedade que não é resultante de nenhum problema espiritual. Homens de Deus, tementes a Deus, que andaram nos caminhos de Deus, eles passaram por momentos de ansiedade ou sofreram com ansiedade toda a vida. Eu posso citar como exemplo mais próximo de nós o grande pregador batista reformado Charles Spurgeon, que sofria de uma depressão profunda. Era um homem de Deus, usado por Deus, mas ele tinha esse problema que estava associado a questões físicas mesmo. Não era uma depressão resultante de alguma deficiência na fé ou que ele estava vivendo em pecado ou coisa dessa natureza. Então, eu sei disso e eu não vou dizer o que eu vou dizer aqui para desencorajar você ou para encorajar você a parar de tomar remédio e confiar em Deus, de que aí sua ansiedade então vai toda embora. Tem uma ansiedade que não vai embora mesmo e você pode precisar de cuidados médicos, você pode precisar de medicamento e nós entendemos que isso aí não é nada errado. Se a ansiedade ela tem um fundo fisiológico, biológico, físico, então Deus na sua sabedoria proveu sabedoria, deu discernimento ao ser humano e conhecimento para que ele descobrisse como funciona a nossa mente e descobrisse remédios que ajudam a compensar a falta de hormônio, de química, um desequilíbrio, né, dentro desses elementos. E, portanto, eu não tenho nenhum problema que o crente, eventualmente, ele tenha que depender de algum tipo de ajuda medicamentosa para poder gozar um pouco de paz de espírito e de tranquilidade. Eu não vejo isso como sendo contrário ao ensino da palavra de Deus. Aqui, crente pode usar remédio, o apóstolo Paulo deixou muito claro quando disse a Timóteo, não toma água somente, mas mistura com um pouquinho de vinho por conta do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então você vê o apóstolo Paulo aí fazendo uma prescrição para Timóteo do que é que ele devia tomar para as frequentes doenças de Timóteo, não é? Então, nós entendemos que Paulo não via nenhum problema em a gente ajudar ou usar alguns outros elementos da natureza, né, da descoberta científica para nos ajudar na nossa saúde. Então, não estou aqui para encorajar você a parar de tomar remédio. Também é bom lembrar que a ansiedade é alguma coisa muito antiga. Embora o mundo moderno ele contribua de uma forma muito grande para o estresse e a ansiedade, mesmo dos cristãos,
Entretanto, a ansiedade é uma coisa tão antiga quanto o próprio ministério de Jesus. Você vê Jesus aqui no Sermão do Monte, um sermão onde ele fala a respeito de como orar, como jejuar, como enfrentar os falsos profetas, como viver para a glória de Deus. Ele tira quase que um capítulo todo para falar a respeito da ansiedade por os seus discípulos. Então, o Senhor Jesus, que conhece bem a natureza humana, ele sabe que o quão importante é que nós aprendamos a lidar com isso aqui. E então essas são as duas qualificações que eu quero fazer antes de começar. E agora, meu próximo passo vai ser lembrar vocês o contexto. O Senhor Jesus, vendo as multidões, grandes multidões que o seguiam, ele sobe a um morro, um monte, que a gente não sabe exatamente qual é, não foi identificado até hoje, porque tinha vários montes na região da Palestina onde isso poderia ter acontecido, e ele sentou-se. E os rabinos naquela época ensinavam sentados. Quando ele sentou-se, todo mundo entendeu que ele ia começar a ensinar. E aí a multidão chegou, os discípulos chegaram e Jesus passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados, e aí começa o Sermão do Monte com a bem-aventurança. O Senhor Jesus trata de diversos assuntos e aí ele chega no nosso assunto a partir, na verdade, de outro. Ele, se você voltar um pouquinho para trás, você vai ver que no capítulo 6, no verso 19, ele começou a ensinar os discípulos para não acumularem tesouros no céu. Basicamente, ele estava dizendo aos discípulos, na terra, isso, não acumulem tesouros sobre a terra. Por quê? Porque a ferrugem corrói e a traça come, mas ajuntem tesouros no céu. O Senhor Jesus queria que os discípulos colocassem o seu coração nas coisas de Deus. Não é que é proibido ter bens, não é que é proibido prosperar, não é que é proibido você ter riquezas. Nós temos exemplo na Bíblia de homens de Deus que eram extremamente prósperos. Abraão, por exemplo, ele era um homem extremamente rico. E Jacó não ficou atrás também. O rei Salomão é colocado como exemplo, né, de glória aqui mesmo, nesse texto. Então, não é proibido a gente ter bens, a gente lutar para ter uma vida melhor. O problema é quando isso se torna o alvo principal da nossa vida. E quando isso se torna o alvo principal da nossa vida, a ansiedade entra. E é por isso que Jesus disse aos discípulos, depois de dizer para eles, olha, vocês têm que acumular tesouros no céu e não na terra, ele disse no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai dedicar a sua vida ou a razão principal da sua vida vai ser acumular bens, procurar tesouros, ter riquezas, ou a razão principal da sua vida vai ser servir e obedecer a Deus. Mas você tem que escolher ou um ou outro. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou você vai odiar um e amar o outro. E tinha razão o nosso Senhor. A avareza, o amor ao dinheiro, é o único pecado na Bíblia que é chamado de idolatria. Paulo diz, cuidado com a avareza, que é idolatria. Exatamente porque o bem material, ele com facilidade toma o lugar de Deus no nosso coração. É por isso que, embora seja traduzido aqui como riquezas, no original, o nome é mamon. Mamon é uma palavra aramaica que se refere a um dos deuses, ou a um deus bem conhecido daquela época, dos pagãos, e que é usado aqui por Jesus como símbolo da riqueza. Você não pode servir a Deus e ao deus mamon, que foi traduzido como riqueza, porque a riqueza, ela tende ou a busca pela riqueza tende a se tornar uma religião, um ídolo. E todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo acaba indo para acumular riquezas, acumular bens, garantir nossa segurança, garantir nosso futuro. Eu sei que vocês entendem o que eu estou dizendo, porque vocês são imigrantes. E isso faz parte, foi natural. Talvez alguns de vocês vieram, né, para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, de uma situação melhor. Tem alguma coisa errada com isso? Eu já disse que não tem. Mas, por causa da nossa situação, dessa situação,
isso pode se tornar uma tentação muito mais facilmente do que em outras circunstâncias. Por isso que eu penso que essa palavra ela pode abençoar ou ajudar alguns de vocês, não é? Ou todos nós, né? Eu também. Gente, toda vez que eu prego nisso aqui, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque isso é um antídoto para mim, não é? Eu também preciso aprender todo dia a viver em paz. Depois que Jesus disse, você não pode servir a Deus e a Mamon, certamente a pergunta no coração dos discípulos vai ser essa. Mas então, se eu não me dedicar a trabalhar e a ganhar dinheiro, eu não vou viver. Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu vou me vestir com o quê? E aí Jesus entra com essa palavra. Por isso, o por isso aí introduz a explicação, né? Jesus agora vai dar a explicação porque é que ele disse que você não pode servir aos dois, tem que servir a Deus e pode servir a Deus. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com sua vida. Porque o cristão, ao ouvir isso aqui, ele pode dizer, mas espera aí, né? Como é que vai ser então? Eu preciso trabalhar, preciso dar duro, preciso arrumar um emprego extra, preciso aumentar meu income, como é que vai ser isso aqui? E eu não vou ter tempo para as coisas de Deus, não vou ter tempo para ir para a igreja, não vou ter tempo para ler minha Bíblia todo dia, não vou ter tempo para as coisas devocionais, vou viver para trabalhar? É isso? Aí Jesus disse, olha, é por isso que eu estou dizendo para vocês não se preocuparem. Não se preocupem com a vida de vocês, quanto ao que vocês irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vocês irão vestir. Isso aqui é um imperativo na língua grega. Por isso vos digo, não se preocupem.